return. para nos ajudar a nos prepararmos para a sua You know, vinda. this is really something that's been on our hearts, Mac and I, and others also. Isso é algo que tem estado no meu coração e no de Mac e de outros. You hear about the coming of the Lord. Nós temos ouvido sobre a vinda do You Senhor. hear about the bride making herself ready. Você tem escutado sobre a noiva se ataviando. But what does that mean? Mas o que isso significa? So just a little bit of background. Então vamos aqui ver um plano de fundo. In our daily devotions, Na nossa devoção diária, we read the Old Testament through each year. nós vemos o Velho Testamento ao redor dele. Mac and I together. Mac e eu, nós vemos, estudamos. And of course in January we went back to the book of E Genesis. claro, em janeiro nós voltamos ao livro de Gênesis. And as we were reading Genesis, E quando nós estamos lendo Gênesis, one of the characters stood out to me. uma das características valiosas para mim, You know, as you read through the Bible, uma das personalidades valiosas para mim, you'll quando você lê na Bíblia, you'll read, você lê and all of a sudden a different character will stand out e to de you, repente um novo personagem surge or some different portion of God's Word. e são porções diferentes da palavra de Deus. You've read it many times, Você já leu várias vezes, but this time when you read it, mas dessa vez quando você lê, the Holy Spirit causes to leap off the page. parece que o Espírito Santo tira as palavras da página. I'm sure you've had that experience. Tenho certeza que você já tiver essa It's experiência. like, wow, I didn't see that before. Uau, como é que eu não vi isso I've antes? read it so many times. Eu já li isso tantas vezes. And really this should be the norm. E isso deveria ser o normal. As we patiently and diligently read the Word of God, Então, pacientemente, diligentemente, lemos a palavra de Deus this will happen. e isso vai acontecer. The Bible encourages us to store His Word in our hearts. A palavra nos ensina a crer nas Escrituras, a ter essas palavras no nosso coração, Even when we don't understand it. mesmo quando não a entendemos. And of course many times we don't E understand. claro que muitas vezes não entendemos, But as we read and meditate mas quando lemos e meditamos in the Lord's timing, no tempo do He Senhor, will open it up to us. Ele vai abrir o assunto para nós. You can think of Daniel. Você pode pensar em Daniel. At the end of the book of Daniel, No final do livro de Daniel, Daniel didn't understand some of the things the Lord told him. Daniel não entendeu algumas das coisas que o Senhor disse a ele. It said the Lord spoke. Ele disse, o Senhor falou. He heard what was said, Ele escutou o que tinha, but he didn't understand. ele escutou o que tinha falado, mas não entendeu. It's as if the Lord said, É como se o Senhor tivesse dito, it's okay, tudo bem, you go your way. você vai o teu caminho. Certain things are going to happen, Certas coisas vão and the end acontecer, will come, o fim chegará, but you go your way mas tu segue teu caminho until the end. até o fim. For you shall rest, Então você vai descansar. and then you will arise to your inheritance at the end of days. Então se levantarás para receber a tua herança perpétua no fim dos dias. Just because we don't understand something in the Word of God, Só porque nós não entendemos algo na palavra de Deus, we're not going to miss out on our inheritance. nós não vamos ser tirados da nossa herança porque não entendemos. That's what the Lord told É Daniel. o que o Senhor está dizendo a Daniel. You don't understand, Você não está but entendendo, later on, mas mais tarde you will arise to your inheritance. você vai se ressuscitar para a tua herança. I find that comforting. Eu acho isso muito confortante. Well, a character that stood out to me as we began to reread Genesis this year Um personagem que surgiu para mim quando eu estava lendo Gênesis esse ano was Enoch. foi Enoque. And we'll read the verses in a moment. E vamos ler os versículos em um momento. But the reason Enoch stood out to me, Então a razão pelo qual isso pulou para mim it says of him é que é dito dele that he walked with God for 300 years. é que ele andou com Deus 300 anos. And then you know what happened? E você sabe o que aconteceu? The Lord took him. O Senhor tomou. He got raptured. Ele foi arrebatado. That's what that means. The Lord took him. É o que significa, o Senhor levou. For 300 long, patient years, Por 300 anos longos e pacientes, he walked with God. ele andou com Deus. And his reward E a sua recompensa, was God took him. o Senhor o levou. There's something very beautiful, very instructive and important for us to learn from the life of Enoch. Há algo bonito, importante e que nos instrui na vida de Enoque. If walking with God results in our being raptured, Porque andar com Deus significa que nós seremos arrebatados. don't you want to learn?
Você não quer aprender? so we can be raptured? Para que nós possamos ser arrebatados? Over the past few years, Durante esses anos, the theme of many of the conferences in the U.S. o tema de muitas conferências nos Estados Unidos have been about being ready for the Lord's return tem sido sobre estar pronto para a vinda do Senhor and living the life of an overcomer. e viver a vida de um vencedor. Now, this encouragement of being an overcomer, Então, esse encorajamento de ser um vencedor, y'all know what overcomer is, don't you? Yeah, is in Revelation 2 and 3. está em Apocalipse capítulo 2 You don't have to e turn to 3. it right now. Você não precisa ir agora lá. But in the midst of these churches, Mas no meio dessas igrejas, at the end of, in Revelation 2 and 3, at the end of each portion to each church, ali no capítulo 2 e 3, no final das cartas que foram dadas a cada igreja, the Holy Spirit says, o Espírito Santo diz: he who has an ear, aquele que tem ouvido, let him hear ouça what the Spirit says to the o que o churches. Espírito tem dito às igrejas. And to him who overcomes, E para aquele que vencer, there's a promise. há uma promessa. We have an ear. Nós temos um And ouvido. it's not talking about a physical ear. Não estou falando de um ouvido We actually físico. have two ears. Na verdade, physical. temos dois físicos. But we have an ear. Mas temos um ouvido. The issue is, A pergunta é: are we hearing? estamos escutando? What is the condition of our spiritual ear? Qual a condição do nosso ouvido We espiritual? need to hear what the Precisamos Spirit ouvir is saying. o que o Espírito está dizendo. So, how does this work get done in us in our daily experience? Então, como nós experimentamos essa palavra na nossa experiência diária? Well, as we read about Enoch, Bem, quando lemos sobre Enoque, we see this another way the Lord teaches us, nós vemos outra maneira que o Senhor nos ensina: walking with God andar com Deus. in our everyday lives. Cada dia, As we walk with God in our day-to-day experiences, quando andamos com Deus nas nossas experiências diárias, you know what He does? sabe o que Ele faz? He reveals Himself to Ele us. se revela para nós. But you know what else He does? Você sabe o que mais Ele faz? He reveals us to ourselves. Ele revela nós para nós mesmos. It's two ways. São dois caminhos. And He shows us, by showing us ourselves, Ele mostra a nós He mesmos. shows us the things in our lives Ele mostra as coisas da nossa vida that hinder us que nos, go ahead, que nos prende from walking in a deeper union with Him. de andar em uma união profunda com Ele. I think that's wonderful. Eu acho isso maravilhoso. I want to walk so close to the Que eu Lord. quero andar tão perto do Senhor. And I don't want to be afraid of Him exposing things in my life. E eu não quero ficar com medo do Senhor expor coisas da I minha want to vida. welcome it Eu quero que Ele me diga so I can walk closer with para que eu Him. possa andar com Ele. Don't you? Você não quer? Now, when you think about walking physically, Quando falamos de andar fisicamente, you know, walking is simple. você sabe que andar é uma coisa simples. If your body is healthy, Se o seu corpo está saudável, é simples. if your body is healthy, Se o seu corpo está saudável, almost like you walk unconsciously. You just get up, parece que você anda inconscientemente. you Você walk, levanta, you put você one anda, foot in front of the other. coloca um pé depois do outro. It's normal. É normal. But if you have things wrong with your body, Mas aí você tem outras coisas no seu corpo. it makes it more difficult. E aí pode se tornar mais Right. difícil. Is something wrong with your foot? Como se tiver algo errado com Something seu wrong pé, with your ankle algo errado com seu or your tornozelo knee? ou com seu joelho. You have to take more care how you walk. E aí você tem que tomar cuidado enquanto você Now, I anda. have arthritis in my knees. Eu tenho osteoporose. Arthritis. É osteoporose. Artrite? Ah tá, eu tenho artrite no meu joelho. Anybody else have arthritis? Alguém tem artrite aqui também? So you have to take care. Então você tem que cuidar da sua So when artrite. I have to put medication there, E aí eu tomo boas medicações. and when I walk, I have to put a brace. E aí quando eu ando eu tenho que colocar ali So um it negócio makes para walking apertar. more challenging. E aí torna o andar mais desafiador. But I can walk. Mas eu posso andar, tá? But you know, it's the same spiritually. Mas é a mesma coisa espiritualmente. Walking with the Lord should be normal. Andar com o Senhor deveria ser normal. But walking with God is so challenging. Mas andar com Deus é algo desafiador. Why?
Por quê? Because the church is in an unhealthy condition. Porque a igreja está em uma condição não saudável. There's so many paths presented to us Há tantas coisas apresentadas a nós that want to distract us from the path of life. que quer nos distrair do caminho da vida. Walking with God should be simple. Andar com Deus deveria ser simples. But because of these conditions, Mas por causa dessas condições, it's impossible in ourselves. é impossível em nós mesmos. This is where we need the cross to work in our lives, É aí que precisamos da cruz para trabalhar em nossas vidas, to purify us and refine us, para purificar e nos refinar, so we can know His path of life by the Holy Spirit. para que possamos conhecer o seu caminho de vida pelo Espírito, You know, rid us from all these other paths, nos livrar de todas as outras distrações to put us on that path of e life. nos colocar naquele caminho da vida. And that way we can, when we are dealt with by the E Lord, dessa forma, quando o Senhor lida and conosco, we have a good ear, temos um bom we can ouvido, discern all these voices that are presented to us. podemos discernir todas as vozes que são apresentadas a nós. And as we allow this work to go on in our lives, E quando permitimos que esse trabalho continue em nossas vidas, we can walk more perfectly with the Lord. podemos andar de uma maneira mais perfeita com o Senhor. And we can fall in love with Him more and more every E day. podemos nos apaixonar mais e mais por Ele And cada walk dia. on His path of E andar no life. seu caminho de vida. And that closer communion with Him. E essa comunhão perto. And then our spiritual walk can become easier. E então a nossa caminhada espiritual pode se tornar mais fácil. So let's go read the scriptures. Vamos ler as Escrituras. Genesis chapter 5, or the first place we hear of Enoch. Gênesis capítulo 5. I think to save time, I'm going to have Gabrielle read in Portuguese, and I will not read. Ok, para eu conseguir tempo, eu vou ler para ela, tá? Em português ela não vai ler. It'll save us some time. Então isso aí vai nos guardar, So dar mais Genesis tempo. chapter 5, Capítulo 5 de Gênesis, beginning at verse 21 começando no versículo 21, through 24. 21 ao 24. Vamos lá. I think it goes. Yeah, that's weird. It goes there, and then on the. Yeah. Okay. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Okay. Yes. And then if we could look over at Hebrews chapter 11. E agora vamos em Hebreus capítulo 11. Can't, papers. Verses 5 and 6. 5 and 6. Versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Okay, and then one last portion. E aí mais uma última porção. Jude Judas, verses 14 and 15. versículo 14. Okay, Only 14? 14 and 15. Ok. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. I love those verses, Eu amo esses versículos, especially in Hebrews. especialmente lá em Hebreus. It says he was not found. Diz lá em Hebreus que ele não foi encontrado. Can you imagine? Você pode imaginar um negócio People desse? were looking for him, As pessoas procurando ele and he wasn't found. e ele não foi encontrado. Praise God.
Glória a Deus. Okay, really though, in just these three portions of God's Word, Então, nós acabamos de ler 3 porções da palavra de Deus. we know really very little is told us about Enoch. Então, o que nos é contado sobre Enoque, nós sabemos muito pouco. But wow, Mas uau! what's recorded supplies us with a wonderful biography. O que está registrado nos supre uma linda e maravilhosa biografia. So if you look in Genesis chapter 5, Se você olhar em Gênesis capítulo 5, it begins with the book of the genealogy of Adam. começa com o livro da descendência, o registro da descendência de And Adão. then as you read the rest of the chapter, Então, quando você lê o resto do capítulo, we read repeatedly você vai ouvir repetidamente that so and so was born, que então aquele e aquele nasceu, he lived, viveu, he had sons and daughters, teve filhos e and filhas then he died. e depois morreu. Sadly, this is the history of the generation of mankind. Tristemente, essa é a história da geração humana. I mean, what else can it be? Então, o que mais poderia ser? It's the summary of mankind under sin. Mas aqui você vê a humanidade debaixo do pecado. É Man ruled by sin. o homem governado pelo What else pecado. can be said of O him? que mais poderia acontecer com ele? I mean, some men may do some great things, Alguns homens podem fazer coisas grandes, but he dies. mas morreu. But here we come in verse 21. Mas aqui no versículo 21, We see something really different. nós vimos algo muito diferente. It says, Enoch lived 65 years Where? and 21. 21. Ok. Enoch lived 65 years Diz que Enoque viveu 21 anos and he begot Methuselah. This is e viveu hard. 65 anos e se tornou pai de Matusalém. And after the son was born, E depois que o seu filho nasceu, it says Enoch began to walk with God diz que Enoque começou a andar com Deus for 300 years. por 300 anos. And during that 300 years, E durante esses 300 anos, he had other sons and daughters. ele teve outros filhos e filhas. And then all the days of Enoch were 365. Mas ele viveu ao todo 365 anos. So the Bible tells us that Enoch walked with God. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus Then he was not, e de repente não foi because encontrado, God took him. porque Deus o tomou. So, but Enoch, so he lived. Então Enoque viveu, He had sons and daughters, teve filhos e filhas, but he didn't die. mas não morreu. He was raptured. Ele foi arrebatado. Glorious. Oh, glória! Now, I always wonder about his wife, Então, eu penso da esposa dele, because I'm an advocate of women. porque eu sou uma ajudadora da feminina, I love being a woman. advogada. Eu amo ser uma mulher. And I think in the Bible, E eu penso que na Bíblia, the woman that the Lord is after uma mulher com a qual tem um coração, o Senhor is procura, remarkable. She's remarkable. ela é assim marcante. Well, Bem, we don't know anything about his wife, não sabemos nada da sua esposa and we don't know anything about his children. e também não sabemos muito sobre os filhos. So we can't speculate. Então não podemos especular. Well, we know he had a wife Então, não sabemos, ele tinha esposa, because he had children. porque ele teve filhos. He couldn't have children by Não himself. tem como ter filho sozinho. But it only speaks of Enoch being raptured. Mas aqui fala que Enoque foi tomado. But hopefully he had an influence on his wife and his children. Mas talvez aqui ele tenha tido uma influência da sua esposa e dos filhos. Whatever type of wife she was, Não importa qual tipo de esposa ela fosse. however his children were, Não importa como seus filhos eram. it didn't hinder him Isso não o prendeu from walking with the Lord. de andar com Deus. So praise God, sisters. Então louvado seja o Senhor, This really irmãos. catches our attention, doesn't it? Isso nos captura a atenção, não captura? Who is this man? Quem é esse homem? How did he overcome death? Como ele venceu a morte? As I meditated upon this Então quando eu medito nisso and read some other things, e li outras coisas, I was very helped. eu fui muito ajudada. Now, we've read that Enoch was seventh from the generation of Adam. Nós vemos aqui que Enoque era o 7º da geração de Adão. And we see that he came from the godly line of Seth. E nós vemos aqui que ele veio ali da geração de Sete. And being from this godly line,
E estando nessa linha divina, vamos Perhaps dizer, he lived a good moral life. talvez ele viveu uma vida moral bem, uma boa vida moral. But even though he may have lived a moral life, Mas ainda que ele tenha vivido talvez uma vida moral, most likely he lived a self-centered life. ele viveu uma vida centrada nele. Because this is human nature without God. Porque essa é a natureza humana sem Deus. Even many of us who know God Mesmo muitas de nós conhecendo live a Deus, self-centered life. vivemos vidas centradas em But nós. anyway, Mas de qualquer forma, but suddenly after the birth of this son, mas tristemente, depois do nascimento do seu filho, Methuselah, Matusalém, his whole lifestyle changed. todo o seu estilo de vida mudou. His whole perspective was radically changed. A sua perspectiva foi radicalmente mudada. He began to walk with Ele God. começou a andar com Deus. So what happened to bring about this change? Então o que aconteceu que trouxe essa mudança na vida de Enoque? It seems that at the birth of Methuselah, Parece que no nascimento de Matusalém, Enoch received a revelation from God Enoque recebeu uma revelação de Deus. that when his son Methuselah would die, Então, quando seu filho Matusalém morresse, judgment would come upon this earth. julgamento viria sobre a terra. At the death of that son, Então, na morte desse filho, something terrible was going to happen. algo terrível aconteceria. And we know it did E nós sabemos que aconteceu during the days of Noah. durante os dias de Noé. But this revelation transformed Enoch's life. Mas essa revelação mudou a vida de Enoque. Now, according to the Bible dictionaries, De acordo com os dicionários bíblicos, Methuselah's name o nome de Matusalém signifies significa when he is dead, quando ele está it morto, shall be sent. então será enviado. And in a dictionary No of dicionário Bible names, dos nomes bíblicos, the meaning of his o name significado do seu nome is sending forth of death. é enviando a morte. So the name of this son, Methuselah, Então o nome desse filho Matusalém strongly implies, fortemente implica and in the spirit of what is written, no espírito do que está escrito, in all probability, em todas as probabilidades, a divine revelation was given to Enoch que uma revelação divina foi dada a Enoque at the birth of that no son, nascimento desse filho, that judgment was coming upon the earth que julgamento estava vindo sobre a terra at his death. na morte de So Matusalém. Enoch was deeply exercised to see the urgent need to prepare to meet his God. Então Enoque, ele foi exercitado profundamente interiormente para se preparar para o Senhor, para a vinda. So it calls me to stop and think. Então isso me faz pensar. And I thought maybe I could say this to you sisters and you would stop and think. Eu poderia dizer isso às irmãs e vocês também pararem comigo e pensar. Have you and I received such revelation? Eu e você não recebemos muita revelação? Now we've all been hearing about the coming of the Lord most of our Christian life. Nós todas temos escutado sobre a vinda do Senhor, I mean, grande haven't parte we? da nossa vida cristã. Haven't we all been hearing about the coming of the Lord most of our Christian life? Não escutamos sobre a vinda do Senhor a maioria do tempo da nossa caminhada cristã? Yeah. We've been hearing about the age of grace is almost over. Nós temos ouvido que a era da graça já está quase terminando. And the kingdom age is fast approaching. E a era do reino está muito rapidamente se And aproximando. God is going to judge this world. E Deus vai julgar esse mundo. Perhaps even in our lifetime. Talvez no tempo de vida que nós estamos tendo agora. And there are some verses in Luke Há alguns versos em Lucas that talks about the coming of the Lord que falam sobre a vinda do Senhor and the signs of his coming e os sinais da sua vinda. and how frightened unbelievers will be. E quão assustados os não crentes estarão. How men's hearts will be failing Como os corações dos homens vão falhar. from fear and the expectation of the things that are coming upon the earth. Vão ficar sobrecarregados por causa das coisas e expectações que estão vindo sobre a terra. But it also says Mas também diz ali that we who believe in the que Lord nós que cremos no Senhor should have great joy, devemos ter grande alegria that we can look up, e podemos olhar para we can cima, lift up our heads podemos levantar nossas and cabeças see our redemption e drawing ver que nigh. a nossa redenção está mais próxima. Sisters, as believers, this is our hope. Irmãs, como cristãs, essa é a nossa esperança. This is our expectation. Essa é a nossa espera, expectação. I mean, what are we living for?
Por que nós estamos I mean, vivendo? there's nothing in this world to live for. Não há nada nesse mundo para qual podemos viver. We're living for our Lord. Estamos vivendo para o nosso And Senhor. we have hope E nós temos of esperança being raptured. de sermos I don't, arrebatados. I don't know what your thoughts are on rapture. Eu não sei quais são os seus pensamentos sobre arrebatamento. I don't mind. I don't really care. Eu não ligo. I want to be raptured. Eu quero ser arrebatada. You know what I mean. Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? But we need to learn. This is a key. We need to learn Mas essa é uma chave que precisamos aprender from Enoch's response. da resposta de Enoque. Because upon receiving that revelation, Então, porque quando ele recebeu aquela revelação sobre ela, it seems he totally altered his lifestyle. parece que ele totalmente mudou o seu estilo de vida. He began to be wholeheartedly occupied with the things of the Lord. Ele começou a colocar o seu coração de maneira forte, ocupada para as coisas do Senhor. This revelation caught him. Essa revelação o capturou. The world lost all its O attractiveness. mundo perdeu toda a atração. He lost all desires for himself. Ele perdeu todos os desejos por si mesmo. From that time onward, E daquele tempo em diante, he walked with God. ele andou com Deus. The Lord was his priority. O Senhor se tornou a sua prioridade. So the first thing we need to consider Então a primeira coisa que precisamos considerar is, do we have such revelation é: temos esta revelação that judgment is coming upon this world? que julgamento está vindo sobre este mundo? You know, Peter tells us Então Pedro nos diz, that judgment, let's read it. ok, vamos ler. 1 Peter 1 Pedro, chapter 4. capítulo 4. Chapter 1 Peter chapter 4 verse 17. 1 Pedro 4:17. For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will the end of those be who do not obey the gospel of God? Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? I truly believe judgment has already begun in the house of God. Eu creio que o julgamento de Deus já iniciou na casa de You know, Deus. and here again in Revelation, Ali em Apocalipse, in the churches, the Lord was walking among the o churches. Senhor estava caminhando no meio das He was igrejas. telling them what he saw. Ele estava dizendo o que ele He viu. was telling them where to repent. Ele estava falando palavra de I believe the Lord arrependimento. is walking among his people today, Eu acredito que o Senhor está caminhando no meio do seu povo speaking hoje, to us. falando conosco. Do we have that ear to hear? Temos esse ouvido para And I escutar. think this is a wake-up call. Eu acho que esse é um chamado para Then it acordar. says, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? E ele diz: qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Yeah, that's very strong. Isso é muito forte. Does it speak to you? Isso fala com você? What will be the end of those who do not obey the gospel? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? May it register in our hearts to care. Que registremos no nosso coração que nós nos importamos. The Lord is coming, O Senhor está and He vindo is going to judge. e Ele vai julgar. He is going to put things right. Ele vai colocar as coisas no lugar. But is this just something mental? Mas isso é algo somente mental? Something in our heads that Algo we na talk nossa about? cabeça com o que Ele está falando? I mean, we can all discuss world situations, Nós todas podemos discutir assuntos do mundo. how bad things are. Quão mal as coisas estão indo. But I did hear Lula was going to prison tomorrow. Mas aí eu... What? Lula. Lula? I heard Lula was going to prison tomorrow. Mas eu escutei que Lula vai para a prisão amanhã. That's good. Isso é bom. But we É can bom talk mesmo. about how bad things are. Nós podemos falar como as coisas estão The ruins economy, na economia, politically, politicamente. evil, corrupt rulers Os corruptos oppressing the people, oprimindo o povo. all these natural disasters. Todos esses desastres But what naturais. about it? Nós What temos about ouvido it? sobre isso. Does it touch our hearts? Isso toca o nosso coração. We can talk about the conditions of the church. Nós podemos falar sobre a condição das igrejas. Many brothers say apostasy, Muitos estão falando sobre a declension apostasia. in the church. Ó, descendo. The church is weakened. A igreja está ficando mais Does it fraca. affect us? Isso nos afeta? It'll just affect us Só nos afetará. slightly De man-
Okay, go. if it's only mental knowledge. Isso irá nos afetar somente se isso for essa revelação If for algo that's mental. all we have is mental knowledge, Só se nos atingirá se só o que tivermos for entendimento mental. we'll just go on living as usual, E iremos viver como se fosse normal, walking our own way, andando da maneira que nós walking queremos, according to the world, andando de acordo com o mundo. and when it's convenient, E quando é we'll walk conveniente, with God. nós vamos andar com Deus. When it's convenient, Quando é conveniente, we'll care about the things of God. nós vamos nos importar com as And be coisas like de Deus. those in Peter. E ser como This aqueles is ali em 2 Pedro. Peter. Be like Dois. those in 2 Peter. Ser como aqueles ali They em say, Pedro. oh, we've been hearing about the coming of the Lord for nós, so long. nós temos escutado sobre a vinda do Senhor por tanto tempo. The promise of the coming of the Lord. A promessa da vinda do Senhor. Now, we wouldn't say that. Oh, nós não diríamos isso. We're too good at Christians to say that. Nós somos muito boas cristãs para dizer But is isso. this our attitude? Essa é a nossa atitude? Oh, where's the promise of His coming? Oh, qual é a promessa da sua Oh, we vinda? can eat, we can drink, we can be merry. Vamos comer, beber e se casar. The Lord will come in His good old time. O Senhor vai vir em algum momento aí. Sisters, we need to wake up. Irmãs, precisamos despertar. Now, probably to some degree, we've all received some revelation Talvez em algum nível nós temos recebido revelação that has brought about some change in our lives. que trouxe mudança para a nossa vida. We really need to ask the Lord Precisamos pedir ao Senhor to give us that inward revelation nos dar essa revelação interior that will wake us up. que vai nos despertar. I mean, we don't want to be sleepwalking. Não queremos estar We andando want to, sonâmbulos, spiritually, of course. Yeah. espiritualmente falando. But we want to be awake, Nós queremos estar to acordados know the urgency of the hour in which we live. para que possamos perceber a urgência da hora que estamos vivendo. Revelation that would change our lifestyle, Revelação que mude o nosso estilo de vida, that would change our attitude, que mude nossa atitude, that we be serious in our walk with the para Lord. que sejamos sérias na nossa caminhada com o Senhor. Now, let's look at some of the characteristics Vamos ali ver algumas características of the environment do ambiente when Enoch lived. onde Enoque viveu. It's going to be depressing, Vai ser deprimente, viu? Obrigado. but the Lord will encourage us. Mas o Senhor vai nos encorajar. Where is it? Where? Jude. Judas. Now, the letter to Jude Então, a carta a Judas has to do with one's falling away from the faith that was once given to them. That's in verse 3. Ok. No versículo 3 aí de Judas fala sobre aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, daquele caminho que foi ensinado a eles. Now, we can't talk about all the things in Jude, Não podemos falar agora de todas as coisas em Judas. but read it later if you would like. Leia mais tarde se você desejar. But we read about, now this is believers, Então, aqui está falando sobre cristãos. turning the grace of God into lewdness. Então, tornando a graça de Deus em... Do you know that word, lewdness? It means base. Ok. Do you know lewdness? Where is it in here? It's in verse 4. Ok. Jude, Ok. Não. read it. Susan. Então, transformando a graça do nosso Deus em libertinagem. Yeah, go ahead. That means they turn the grace of God into, oh, we can just do anything we want to. Então, eles transformam a graça de Deus em, eu posso fazer qualquer coisa. We have the grace of God. Nós temos a graça de We can Deus. be as vile as we want to be, Nós podemos ser tão vils as quanto wicked queremos. as we want to be. Ou podemos ser quem queremos That's ser. receiving the grace of God in vain. Receber a graça de Deus em vão é isso. And haven't you seen believers do this? Você não tem visto cristãos fazer It isso? just breaks your heart. Isso não quebra o seu coração? We don't understand Não entendemos the seriousness of the grace of a God. seriedade da graça de Deus. One's given over to all kinds of sexual immorality, Aqueles que se entregaram a todo tipo de moralidade. defiling of the flesh, Então, a carne, as coisas podres da carne, rejecting authority, rejeitando a autoridade, corruptions of every kind. corrupções de todo tipo. So Enoch lived in a notoriously evil age. Então, Enoque viveu num tempo notoriamente maligno. Now let's read 12 verses 12
through 15. Would you Vamos- read that again? Yeah. Vamos ler Judas, versículo 12, 12. 12 through 15. Ok. Do 12 ao 15. These are the days in which we live, but Enoch lived. Então, estes são os dias que nós vivemos, mas que Enoque também viveu. Vamos lá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelida pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. When Enoch walked with God, back in Genesis, Então, lá em Gênesis, Enoque andou com Deus he prophesied about these men. e ele profetizou sobre esses It was homens. so evil in the day in which he lived. Então, eles eram terríveis, malignos no tempo que viviam. Men were falling away from the faith and their trust in God. Homens estavam decaindo da fé e da confiança em Deus. Now we know sin came in through Adam, Então, nós sabemos que Sem veio através de Adão. but it's amazing how here only the 7th generation from Adam. Mas nós é maravilhoso como somente a 7ª geração de Adão. Sin was covering the whole earth. Ali o pecado cobriu toda a terra. Very few loved God. Então, poucos amaram a They were Deus. corrupt, Eles eram they were corruptos, godless. eles eram ímpios. But Enoch, as one who walked with God, Mas Enoque era alguém que andava com Deus. as one who prophesied about the coming judgment, Um que profetizou sobre o julgamento que estava vindo, the flood. a inundação. But it seems as Enoch stood alone Mas parece que Enoque ele ficou sozinho in his denunciation na sua denunciação, of the ungodly, and he remained faithful to the testimony of God. na denunciação dos ímpios, e ele se manteve fiel a Deus. Oh, how he must have encountered strong spiritual opposition. Ou como ele não encontrou fortes oposições espirituais. Don't you feel strong opposition in the air? Você não sente oposições malignas no ar? But we can stand firm. Mas podemos ficar firmes, He shared in the sufferings of our Lord. participar dos sofrimentos do He was Senhor. grieved and rejected, Ele foi corajoso e rejeitou. while others walked according to their own lust. Então outros andavam de acordo com sua So the luxúria. encouragement to us Mas o encorajamento para nós is Enoch walked with é God que Enoque andou com Deus, when others didn't, quando outros não in an andaram. evil and perverse generation. E o Senhor o manteve através do mal que passou pelaquela geração. He was different. Ele era diferente. He was a beacon of light in a dark world. Ele era uma luz no meio das trevas. How about us? Quanto a nós, Are we beacons of light nós somos tochas de luz in a dark world? em um mundo tenebroso? You know, there's nothing new under the sun. Irmãos, não há nada novo debaixo do sol. It's just the increase of intensity of evil. É somente o aumento da intensidade do mal. It's in our face Está na nossa all the face time. todo o tempo. We often think if our circumstances were better, Frequentemente pensamos que nossas circunstâncias if são our melhores, environment was better, que o ambiente está melhores. I could walk with God. Eu poderia andar com No, Deus? sisters. Não, irmãs. Adam and Eve had good circumstances. Adão e Eva tinham boas circunstâncias. God put before him his way. Deus colocou a God eles, put before them his way. Deus colocou o caminho deles para eles, They chose their own way. e eles escolheram o caminho Better deles. circumstances aren't the issue. Então, as melhores circunstâncias não são o assunto, It's our heart. é o nosso coração que é o We're problema. encouraged to receive the grace of God. Encoraje que recebamos a graça de Deus. Don't receive the grace of God in vain. Não receba a graça de Deus em vão. Enoch received the grace of God, Enoque recebeu a graça de Deus and he walked with e ele God andou com Deus in an evil and perverse em generation. uma geração má e perversa. It doesn't take a rocket scientist. What is it? Do you know this?
It doesn't take a rocket Ok. scientist Ok. Não é um foguete científico. Hã? you got it? Ok, go. To realize Para perceber. that lawlessness is increasing. Para perceber que a maldade aumenta. Do you understand? Diz que You don't have to be really intelligent to realize. Ó, você não precisa ser muito inteligente, mas no exemplo dela diz, você não precisa pegar um foguete espacial e ir lá em cima para ver que a maldade I mean- aumentou. If you're plugged in with the Lord in any way, Se você está unida com o Senhor em qualquer maneira, we can see lawlessness is increasing, nós podemos ver como a impiedade tem which crescido, is against the law of o God. que é contra a lei de Deus. Every form of perversion, Todo tipo de perversão, lust, perdas, it's so oppressive and depressing. tão opressivas e depressivas. The spirit of O Antichrist espírito do anticristo is increasing, está crescendo. and even believers are falling away. E até cristãos estão se From the afastando faith. da fé. And the love of many is growing cold. E o amor de muitos está se esfriando. But sisters, Mas irmãs, praise God, louvado seja o we Senhor. are here for such a time as this, Estamos aqui para este tempo, to walk with God para andar com Deus and be faithful. e sermos fiéis. If we walk with God, Se andarmos com Deus, we are the salt of the earth. nós somos o sal do mundo, We da are terra. the salt of the earth if we walk with God. Nós somos o sal da terra se andarmos com Deus. If we don't walk with Se God, não andarmos com Deus, the salt loses its flavor o sal perde o seu gosto, fica insípido and it's good for nothing. e vai se tornar bom para nada. We don't want to lose our effectiveness Nós não queremos perder a nossa afetividade. for the test. Go. We don't want to lose the effectiveness of our testimony Não queremos perder a força do nosso testemunho in preserving, I left out, in preserving his testimony. em preservar o seu You testemunho. know, salt is a preservative. Então, sal é um conservante. It's a preservative. So if we're walking with God, Então, se andarmos com Deus we're the salt of the earth. como sal da We're terra, preserving his testimony. isso vai preservar o seu testemunho. We're the light of the world. Nós somos a luz do mundo. You know, you're a light right here in this community. Vocês são uma luz aqui nessa We comunidade. want to let our light shine before men, E temos que deixar nossa luz brilhar diante dos that homens, our good works can be seen, para que nossas boas obras sejam vistas and we can glorify God our Father. e podemos glorificar Deus, que é o nosso Pai. Now I want to go into a little, let's see. Okay, we can do this Ok. a little bit. Yes. Okay. All right, so how do we walk with God? Então, como andamos com Deus? I mean, we're talking about walking with God, so how do we walk with Então, God? estávamos falando sobre andar com Deus, mas como? Of course, we can't walk with God unless we're born again, can we? Claro que não podemos andar com Deus a não ser que tenhamos nascido de novo, But não é? as we're born again, Mas quando nascemos de we novo, acknowledge Him as Lord, nós o reconhecemos como we Senhor, acknowledge Him as Master, reconhecemos como and Mestre Savior. e Salvador. And let's look over in 1 John, Então vamos lá em 1 João, chapter 2, capítulo 2, verse 20. I think this is versículo really 20. helpful. 2:20. 1 John, chapter 2, verse 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. So if we're born again, Então, se você nasceu de novo, we have the anointing from the Holy One, nós temos a unção que In us. procede do Santo em nós. and you know all things. E vocês têm conhecimento. You, me, Eu, we have você. the Holy One in us, Temos o the Holy Santo, Spirit, o Santo Espírito vivendo em nós. and we can know the things of the Lord. E nós podemos conhecer as coisas do Senhor. And then if you will read 24 down to 27. Se você ler do 24 ao 27, olha aí. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vós. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vós, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vós, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida,
que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. So we walk with God Então andamos com Deus, by abiding in Him habitando nele, and He in us. e ele em nós. We walk with God Andamos com by the Deus Holy pelo Spirit. Espírito Santo. It's walking with God, you could use another word, abide in Him. Então andar com Deus, você pode usar outra expressão, que é habitar nele. Walk with God, Andar com Deus, abide in Him. habitar nele. So we can walk with Então God podemos andar com by Deus abiding in Him em habitar nele, and He in us. e ele em nós. When we're born again, Quando nascemos de novo, the Holy Spirit comes into our spirit o Espírito Santo vem ao nosso espírito and quickens our dead spirit e aviva o espírito and morto makes it alive. e faz ele se tornar vivo. And as we abide with Him, E quando habitamos com ele and we have this inward reality of knowing Him, e temos essa realidade interna de conhecê-lo, then walking with God is that outward expression. então andar com o Senhor vai ser uma expressão fora, exterior. As we abide with Him, Então habitando com as we ele, walk with Him, andando com ele, there will be a continuous ordering of our behavior, então vai haver uma grande mudança das nossas reações, do nosso comportamento, of our conduct, do nossa conduta, to reflect para refletir the life of a Christ. vida de Cristo. So that's one way we Então, can walk with God. Esse é um dos caminhos que podemos andar com Deus. And there's another verse in Amos 3:3. Há outro versículo em Amós 3:3, Says, "How can two walk together unless they agree?" que diz assim: como andar juntos se os dois não So concordam? you can read it later. Você pode ler depois. Amos 3:3. Amós 3:3. How can we walk with God Como podemos andar com Deus unless we are in agreement with Him? a não ser que entremos em um acordo com Ele? And how can we be in agreement with E Him como podemos estar em acordo com Ele if we don't know who He is? se não o conhecemos? If we don't know what He likes, Se não sabemos o que Ele what His gosta, thoughts are? quais são seus pensamentos? We get to know Him Temos que conhecê-lo by the Holy pelo Spirit Espírito as Santo. we read the Word of God. Quando lemos as Escrituras, To be in agreement with God estar de acordo com Deus means we're in harmony with Him. significa estar em harmonia com We Ele. no longer fight with Him Não mais brigamos com Ele or at enmity against Him. ou nos colocamos contra Ele. And of course, this is all a process. Claro que isso tudo é um processo, But we're putting away sin. mas aí colocamos, We're putting away the ways of the world. Did you miss something? ok, yeah. Colocamos o peso do mundo para fora We're allowing the Holy Spirit to establish us in Him, e permitimos que o Espírito Santo nos estabeleça to nele, establish us in His holiness and His nos righteousness. estabelecer nos seus direitos e na sua You santidade. know, our God is so holy. Nosso Deus é tão santo, He's altogether heavenly. então todo Ele é He's so celestial. pure. Ele é tão puro, There's nothing earthly about Him. não há nada terreno nele. I don't know if you understand. He's altogether otherworldly. Okay. Ele é totalmente sem nada do mundo. It's so hard to describe É tão difícil de escrever. how holy He Quão is. santo o Senhor é. It's so glorious. É tão glorioso. He's so righteous. Oh, I know. Like on the Mount of Transfiguration, Como no Monte da Transfiguração, remember how from inside você lembra como de dentro that light came out from inside aquela luz veio para and those fora clothes were white? e as suas roupas se tornaram brancas. He's so holy. Ele é tão He's so santo, bright. ele é tão brilhoso It makes us fall down. que nos faz cair. Oh, He's Ah, é. so righteous. Ele é santo, You justo. know, everything about Him is right. Tudo sobre ele é He's santo, just. justo. There's no unrighteousness in Him. Não há injustiça nele. Oh, sin. Pecado No guile. não tem nada a ver You know, nele. there's that verse that says, His scepter is a scepter of righteousness. Diz lá no versículo que o cetro dele é cetro de justiça. So we want this worked into us, Então, queremos sua palavra em nós, that we be wholly separated from the para que world, possamos ser santas, separadas that do there be mundo, nothing about us of the que world. não haja nada em nós que se We'd be relacione com o we'd be mundo, like Him. ser como ele. Oh, glorious. Oh, glória! We need to be in agreement with Him. Precisamos entrar em acordo com His ele. character, His nature. Seu caráter, sua And of natureza. course, this is a E process. claro, isso é um As processo. we walk with Him, Vamos andando com it ele. happens. Isso acontece. But sister, so
Do you agree with God that judgment is coming upon this world? Vocês concordam com Deus que julgamento está vindo sobre essa terra? Do you agree with God and His eternal purpose Vocês- and will? Vocês concordam com Deus no seu eterno propósito e vontade? That all things are going to be summed up in Christ? Que todas as coisas serão convergidas em Cristo? Or do we just go on as usual, Mas hoje nós continuamos de forma ordinária, doing our own thing? fazendo nossas Going próprias our own coisas, way. andando da maneira que queremos. You know, walking with God gets very, very practical Então, in our daily lives. Andar com Deus se tornará algo tão prático na nossa vida diária. The problem with most of us today O problema com grande parte de nós hoje is we don't always agree with God. é que muitas vezes não concordamos com Our Deus. will Nossa vontade crosses His will. empata a sua vontade. Our ways Nossos are not caminhos His ways. não são os seus caminhos. So sisters, Então, if we irmãs, want to walk with God, Se você quer andar com Deus, we need to daily place ourselves under His headship nós precisamos diariamente nos And colocar yield- debaixo do seu and encabeçamento yield ourselves completely to Him. e nos ajoelharmos diante dele And as completamente. we've said before, Como dizemos this antes, requires us isso requer de nós to deny ourselves daily nos devocionar ao Senhor diariamente, and take sermos up our devotos cross and follow e Him. tomar nossa cruz e segui-lo. There's no other way. Não há outro caminho. And this will affect every aspect of our life. E isso vai afetar cada aspecto It da nossa affects our vida. spirit Afeta o nosso and the things espírito of our spirit, e as coisas do nosso affects our espírito. soul, Afeta a nossa the alma aspects of our soul, e os aspectos da and alma. affects our body and E the afeta o aspects nosso of our corpo e body. os seus aspectos. But isn't that wonderful though? Mas não é maravilhoso That we can be purified spirit, soul and body? que podemos ser purificados espírito, alma e corpo? Ooh, I could just taste that cleanness. Você não consegue experimentar essa limpeza? So we press on. Então avançamos. Now, it's 9 o'clock. É 9 horas agora. We can stop here Podemos parar aqui, if you would like. se vocês quiserem. Let's see. Are they still talking? Yeah, Okay. it goes until 9:30. Oh, 9:30. Okay. Now, often when you think of Enoch, Então, frequentemente quando pensamos em Enoque, you know, he didn't know when his son was going to die. ele não sabia quando seu filho ia morrer. One brother said, Um irmão uma vez disse: you can only imagine what he thought eu só consigo imaginar o que ele pensou when his son may have gotten sick or something. quando seu filho provavelmente começou a ficar doente. Oh, is he going to die? Ah, ele vai morrer. Qualquer But I gripezinha. mean, if judgment was coming when the child was going to die, Então, se o julgamento estava vindo como resultado da morte dessa criança, is this the time? essa é a hora? Ele se perguntava. So he walked with God, Então ele andou com Deus, not knowing when this son was going to die. não sabendo quando seu filho morreria. Yet he continuously walked with God. E ele continuamente andou com Deus. Now, we don't know when the Lord is coming, Não sabemos quando o Senhor virá, but are we willing to continuously walk with the Lord? mas estamos desejosos de continuamente andar Not com Ele, knowing if today is the day, não sabendo se hoje é o dia, or if we have to wait another year, another. se temos que esperar mais um ano. Are we willing to walk with the Lord Estamos desejosos de andar com Deus, day in and day out? dia que entra e dia que sai. So, sisters, Então, irmãs, how can we, as sisters, some of us are wives, então, como irmãs, como algumas de nós, claro, algumas são esposas, some of us are mothers, algumas são mães, some of us are grandmothers, algumas são avós, walk in agreement with God andar em acordo com Deus and be a testimony e ser um testemunho to Him para Ele in our lives? na nossa vida. As we said, we're living in days when the Lord's return is fast approaching. Então, como dizemos, a vinda do Senhor, estamos vivendo em dias que a vinda do Senhor está se We've aproximando. already talked about how lawlessness is increasing, E já falamos como a impiedade tem aumentado. and the spirit of the Antichrist E o espírito do anticristo is challenging who our Lord is. está desafiando. He's challenging the relevancy and the authority of God's word. Ele está
desafiando a autoridade da palavra de Deus. That spirit of Antichrist is against God and against his anointed. Então, o espírito do anticristo é contra Deus e contra os seus. And because we belong to God, E porque nós pertencemos a Deus, it's against us also. Ele é contra nós também. But praise God, Mas graças ao Senhor, we have a word of God. nós temos a palavra de Deus. Let all the house of Israel know. Saiba toda a casa de Israel. Assuredly, Então, de forma certa, that God que Deus has made this Jesus, fez esse Jesus, whom you crucified, a quem vocês crucificaram, both Lord and Christ. Senhor e Cristo. That's the word of God. Essa é a palavra de Deus. And that's what we believe and stand on. E é nisso que acreditamos e nos levantamos. And in Psalm 2, Psalm 2, Isso é Salmo 1. read it. Salmo 1. Leia It depois. says, it talks about why do the nations rage? Salmos 1 diz, por que que as You know, nações the ficam com nations raiva? are raging As nações estão perturbadas. and plotting. Ok, Salmo 2. What? Salmos 2, Salmos 2. Yeah, you can read it later. Leiam I'm depois. just going to refer to it. Vamos depois só agora referir a ele. But why do the nations rage? Mas por que as nações estão perturbadas? Por quê? Aren't the nations raging, As nações não estão perturbadas? plotting vain things, Estão ali ó, conspirando coisas em vão, setting themselves against the Lord and his anointed? se colocando contra Deus e o seu ungido. But you know what our God does? Mas você sabe o que o nosso Senhor It says, faz? he who sits in the heavens laughs. Ele diz, aquele que se assenta no trono está Because rindo, God porque has Deus set his king tem estabelecido on o the seu holy reino hill of Zion. no Monte Sião In Santo. the midst of all this animosity E no meio dessas coisas terríveis from the enemy, do inimigo, we can stand hidden and abide in the Lord. nós podemos nos levantar escondidas, habitando no Now, Senhor. sisters, I'm not saying for us to laugh at the E enemy. não, eu não estou dizendo que nós temos que rir do inimigo. We don't want to be foolish. Nós não queremos ser This tolas. says God laughs at Diz the que enemy Deus ri do because inimigo. God knows Porque Deus sabe that he has his anointed one, que Ele tem o seu ungido, his king, seu on reino, the holy hill of Zion. no Monte Sião. Let the nations rage. Deixe que as Let them nações, plot vain deixe things. eles conspirarem. One day, Dia, judgment will come. julgamento virá. So we can stand, E podemos nos and levantar. having done all, stand. E se levantando. But again, don't laugh at the enemy. Mais uma vez, não We ria don't do want to be inimigo. foolish. Não queremos ser tolas. But as the people of the Lord, Mas as pessoas do Senhor, we have a privilege nós temos to walk with God. aprovação para andar com Deus. Uh, Privilégio. Yes, that's She it. keeps correcting you. Yeah. So it's, okay. Different translations. Yeah. Okay. Alright. As the people of God, we have the privilege of walking with God Então, como privilégio, nós temos esse privilégio de andar com and Deus. be a testimony in our generation. E ser um testemunho na nossa geração. I'm going to tell you something. Eu vou te dizer algo. You already know it, Você já sabe disso. but I'm going to tell you anyway. Mas eu vou dizer de novo. Salvador Salvador is a wicked city, é uma cidade caída. right? Certo? I mean, all you have to do is go down the street, go down the road, Tudo que você tem que fazer é descer aí a rua e ver. and see wickedness, Tem muita coisa terrível. Prostitution, Prostituição, drug addicts, drogas, alcoholism, álcool on and on. e mais e mais. Little kids, down the street here, Descendo a rua aqui, kids using drugs. as crianças estão usando drogas. I mean, on and on. E assim continuamente. You have the privilege, Vocês têm um privilégio. though you be small in number in comparison to the population of Salvador, Mesmo que vocês sejam pequenas em número comparado à população de to Salvador, walk with the Lord de andar com o Senhor and be light and salt in this e city. ser luz e sal nessa cidade. But you know what? Mas sabe o que? The city I live in Mas na cidade que eu vivo, is a wicked city. também é uma cidade caída. The Lord has planted me there, O Senhor me colocou lá and I have the e eu privilege tenho o privilégio of walking with the de Lord andar com o Senhor and being a e testimony. ser um testemunho. I want to read you a verse Eu quero ler um versículo in Acts. em Atos. This is an incredible verse. I say, well, all the verses are incredible, but Então esse é um versículo incrível, todos são, mas esse, 17, Acts 17. Atos capítulo 17. I hope it reads like this in Portuguese. Ok, eu espero que a tradução dela também seja a mesma do português. Acts 17, Atos 17, verse 26.
Versículo 26. And God, and he, which is God, has made from one blood every nation of men to dwell on the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. I'm in Richmond, Virginia. Eu estou em Richmond, na Virgínia. Sueliza in Londrina. Então, Elisa em Different one. Londrina. I don't know where all of you live. Eu não sei onde todos vocês moram, But the Lord has placed us right where we are. mas o Senhor nos colocou aonde temos que estar. The expressions of wickedness may be different, Essas expressões podem ser diferentes. but we're there to be a testimony of the Lord. Essas expressões caídas podem ser diferentes, To mas be somos um light, testemunho to be nesses salt. lugares. Para ser luz e sal. That's why we need to pray for one É another. por isso que precisamos orar uma pelas outras. Because we're all in Christ. Que todas estamos em We're all Cristo. walking with Christ. Todas andando com And we Cristo. want to be here E queremos estar to aqui proclaim the excellency para proclamar a of excelência who He de is quem Ele and é of God's Christ. e do seu Cristo. That His word is relevant. Então essa palavra é His word relevante. is authority. A palavra dele é autoridade. So, for example, Então, por exemplo, sisters, irmãs, are we walking in agreement with God? estamos andando em acordo com Deus? Do we love God as our Lord, our Master and Savior? Amamos a Ele como nosso Senhor, como nosso Mestre, como nosso Salvador? Do we love and obey God's divine order? O amamos e obedecemos a sua ordem divina? In our homes, Nas nossas casas, do we recognize, nós reconhecemos, and not just recognize, e não somente but reconhecer, respect? mas respeitar. Sometimes it's difficult, Algumas vezes é difícil, but respect mas our respeitar husbands nossos maridos as the heads of our household, como os cabeças das nossas casas, in contrast em contraste with the spirit of this world com o espírito deste and the mundo spirit of this age. e o espírito dessa era. I have my rights. Eu tenho os meus direitos. I'm not going to submit to Eu não anyone. vou me submeter a ele. That's the reason, Essa é a razão. because of the rebellion against God's authority. Por causa da rebelião contra a autoridade de There's such Deus, confusion in this world, que há tanta confusão nesse mundo, such breakdown in families famílias sendo quebradas and in society, e na sociedade. because even among God's people, Porque mesmo no meio do povo de Deus, we don't obey Him as our Lord and Master. nós não o amamos e obedecemos como Senhor e Therefore, we Salvador. don't obey God's order. Então, nós não We have obedecemos a a ordem de privilege. Deus. Mas We temos have um a privilege privilégio to obey. de obedecer. And of course, our brothers have a privilege also to obey. E claro que os irmãos também têm o privilégio But we're talking de to each obedecer. other. Mas estamos falando What about aqui agora. God's place of government E sobre o lugar de governo do Senhor, that in the church aqui na igreja, that He's given to the brothers? que Ele deu aos irmãos. Do we honor that Que nós honramos and isso help them? e ajudamos. When women even in the church today, Mulheres, mesmo na igreja hoje, you have women elders, women pastors, women apostles, nós temos mulheres em posição de presbíteros, de pastores, women everything. mulheres em todo lado. Whatever you want to be. O que quer que você Just queira grasp ser. it, grasp Então it. vá lá e agarre. Women grasping to function in a place God hasn't ordained them to function. As mulheres estão entrando em posições que Deus não chamou elas para entrar. And of course, men are falling back. E claro que os homens estão ficando também para trás. It's not just on the women. Não é somente as mulheres. It's the reason for the chaos Então, isso é uma And porta para o and the caos. disorder in the church. E aí a desordem na You igreja. know, sisters, all I know is in my heart. Oh, irmãs, eu sei no meu coração It's a terrible thing que é uma coisa terrível to not agree não and concordar obey God's divine e order. obedecer à ordem divina de Deus. Do you value your place as a sister? Você valoriza o seu lugar como irmã? You've been given the responsibility. Você foi dada a We've all been responsabilidade, given the todas nós, responsibility to support
de dar apoio, to undergird our husbands and the brothers in the church? para dar apoio aos nossos maridos e aos irmãos na liderança. Are we who are mothers Nós que somos mães, taking our place estamos tomando nossa posição, as we walk with God quando andamos com and Deus, being responsible mothers e sendo responsáveis, mães to responsáveis, really train our children in the fear and admonition of the Lord, para realmente treinar os nossos filhos no temor ao Senhor, teaching them to love the Lord ensinando-os a amar o Senhor and His ways. e seus caminhos. It's a tremendous responsibility, sisters, É uma responsabilidade to keep tremenda, the irmãos. world out of our homes. Manter o mundo fora da It's nossa so casa. easy to give in to our children. É tão fácil ceder aos nossos filhos. As they get older, it's so easy to give in to our teenagers. Então, quando eles vão ficando velhos, se tornam adolescentes, é difícil ceder para eles também, Because it's always a fight. porque é sempre uma It's briga, always a battle. sempre uma batalha. My friends do it, why can't I do it? Meus amigos fazem, por que eu não posso fazer? That's what I know that's what you're up against. Eu sei que vocês estão lutado contra I isso. see it. Eu tenho visto. But may the Lord give us spiritual stamina Mas que o Senhor nos dê uma fortaleza espiritual e to força stand firm. para se levantar firme, Pray for each other. orarmos umas pelas outras. The Apostle John tells us, O apóstolo João nos diz: don't love the world, não mamem o mundo, nor the things of the nem world. as coisas que estão no Because if mundo. you do, Porque se você amar o mundo, the love of the Father is not in o you. amor do Pai não está em você. It's serious. É sério isso. The love of the world and the things of the world are really serious. As coisas do mundo, amar o mundo, isso é muito Now, sério. all of us are in the world. Todas nós estamos no mundo. We use the world to buy food, Então, usamos o mundo para comprar our comida, clothing, nossa roupa, our housing, nossa arrumar things like casa, this. coisas assim. But our lives should reflect that we're not of the world. Mas nossa vida tem que refletir que não somos do mundo. In the world, but not of the world. No mundo, mas não do mundo. Now, in the past, I talked with you all about managing our households. Então, no passado eu falei sobre cuidar das We've nossas talked about casas. all these things Nós before. falamos sobre tudo isso antes. But the force of the enemy is so strong. Mas a força do inimigo é tão We forte. need to keep reminding ourselves. Precisamos continuar nos lembrando dessas coisas. But we need to manage our households, Temos que sisters, cuidar das nossas casas bem, in such a way that we be good stewards of what the Lord has given us, de tal maneira que nós sejamos boas instrutoras daquilo que o Senhor tem nos of dado, the way He provides for our da family. maneira que Ele provê para a nossa família. Some may have little, Algumas podem ter some may pouco, have much, algumas podem ter muito, but we still need to be good stewards mas ainda precisamos and ser not be boas tutoras wasteful e não with desperdiçar His provision a sua provisão on the things of the world. das coisas do mundo. That our homes be places of rest and peace for our children, Para que nossas casas sejam lugares de paz e descanso para os nossos for our filhos, husbands. para os nossos You maridos. know, when the kids come home from school, Sabe, quando as crianças vêm do they need to be colégio, refreshed. elas precisam ser You need to refrescadas. talk to your Você children. precisa conversar com seus Find out what filhos. they learned that day. Veja o que ele aprendeu nesse dia. In English, we have this word. Em inglês nós temos essa palavra. You almost have to deprogram your child every day. Diz que você tem que reprogramar reprogramar o seu filho todos os dias. Because what your children are learning at school Porque o que os seus filhos estão aprendendo na escola is not just getting an education, não é somente educação, but many things they're learning is against God. mas muitos do que eles estão aprendendo é contra Deus. And you have to reinforce that. E você tem que reforçar isso. You know, home and the Bible is so important to God. Então a casa na Bíblia é muito importante para Deus. I hope it's important to each of our Eu hearts. espero que seja importante para cada um dos nossos corações. Is your home a home, A sua casa é um lar or is your home a house? ou a sua casa é simplesmente uma There's casa? a difference. Há uma diferença. A home, Lar. you feel comfortable, Você se sente you feel confortável. safe, Você se sente segura. and it's much of our responsibility E grande parte As da sisters. responsabilidade como irmãs to make our homes home. é nossa, de fazer a nossa I'm casa um not lar. saying the husbands have no responsibility, Eu não estou dizendo que os irmãos não têm responsabilidade, but we're the heart of the home. mas nós somos o coração do lar. But let's fulfill it.
vamos nos to the preencher glory of para a God. glória de Deus. And we know strong families E nós sabemos que make a famílias strong fortes church. são igrejas fortes. Never despise the call of God on our lives. Nunca menospreze o chamado de Deus na tua Brothers vida. have tremendous responsibility. Os irmãos têm responsabilidades tremendas. Sisters, we have tremendous Irmãs, responsibility. nós temos também responsabilidades Sometimes I hear tremendas. sisters say, sometimes I Já? hear sisters, Algumas vezes eu escuto as irmãs falando: oh, I'm so glad I'm not a brother. ah, eu estou tão feliz que eu não sou irmão. They have so much Eles têm responsibility. tanta responsabilidade. So, but that just shows they don't see. I'm not putting them down, but it just shows lack of understanding. Isso mostra que ela tem falta de entendimento. Não estou botando ela para baixo, mas isso é falta de entendimento. Brothers have tremendous Sim, responsibility. irmãos têm responsabilidades tremendas. Oh, sisters, we have tremendous Mas responsibility. nós irmãs também temos tremendas É. responsabilidades. So, as sisters, Então, como irmãs, we need to walk with God. precisamos andar com Deus. Yeah, another thing, I don't know how many of you all heard this, Eu não sei quantas de vocês escutou isso, mas outra but coisa. a few years ago, Alguns anos atrás, we shared about regarding the ancient landmarks that the Lord has set. nós compartilhamos sobre aquelas pisadas que já tinham sido estabelecidas nas And Escrituras. it's in Proverbs. Está em Provérbios. But the enemy of God Mas o inimigo de Deus is always seeking to remove these ancient landmarks está sempre procurando tirar essas coisas que já foram that the Lord postas. set through our fathers, through our ancient fathers. Então, como o Senhor falou através dos nossos pais na antiguidade. These ancient landmarks are the Lord's standard. Então, essas marcas pré-estabelecidas são um registro do Senhor. They're ancient, São velhas, são antigas, but they're the same yesterday, today, and mas são forever. as mesmas ontem, hoje e para So sempre. you could say ancient, Você pode but dizer que é current. velha, mas é atual. But the enemy always lies to us, Mas o inimigo sempre mente para nós. saying you don't need to keep these ancient landmarks. Dizendo, você não precisa manter essas coisas pré-marcadas. Be a modern woman. Seja uma mulher moderna. Don't worry about these things. Não se preocupe com essas coisas. We are modern women. Nós somos mulheres modernas. They're not the modern, they're the ancient ones. Eles que são os antigos. The enemy's been doing that for years, O Senhor- thousands and thousands of years. Há milhares e milhares de anos o Senhor tem feito o mesmo. No, sisters, we're up to date. Nós somos, As we walk with God, como andamos com we Deus, need to maintain these ancient boundaries nós precisamos manter os seus limites antigos que Ele that the Lord estabeleceu, has set. que o Senhor estabeleceu. You know, I think I will stop Eu acho que eu vou parar and pick up tomorrow, e pegar amanhã, and we continuar. can maybe pray, E podemos talvez agora because orar, I know you're tired, que eu sei que vocês estão and cansados. I want us to be able to receive what the Lord has, because the next thing is about discipline. E eu quero que vocês absorvam God's o que foi dito, mas amanhã eu quero falar sobre a disciplina de Deus. And I know you want to hear about Eu discipline. sei que vocês não querem escutar sobre disciplina. We all love discipline. Todas nós amamos disciplina, hein? So, that's a joke. É uma piada, tá? No, but we should love discipline. Mas nós But we deveríamos should, querer a disciplina, because it's good for us. que é bom para nós. It proves to us that God is our Father, Nos prova que Deus é Pai. right? É o nosso Pai, He certo? loves us, Ele nos ama, therefore He disciplines us. então Ele nos disciplina. So, is that okay if we stop and we can pray? Então tá bom se eu parar aqui e orarmos agora? Now, you all go home tonight, Então vocês tiveram uma longa noite. walking and leaping, walking and leaping. Então, vocês tiveram uma noite aqui longa, algumas caminhando, outras dormindo. Praising dando God. carinha, mas graças a Praising Deus. God. And be good wives, Sejam boas be esposas, good mothers, sejam as boas be mães, good managers of your sejam household. boas cuidadoras da sua casa. And we'll see each other, God willing, tomorrow night. E nós vamos ver, se Deus quiser, amanhã de And novo. I'll be nice to Mac too. Eu também serei boa com o Mac hoje, tá? Oh, I love you guys. Eu amo vocês. Eu também. Oh, what I did with my... Oh, here it is. Oh, should I pray or they pray? Why don't you all pray? Por que vocês não oram? Né? Okay? You don't have to translate.